Tem 3 matérias referentes a uma experiência que o Facebook se envolveu, e elas são relatadas por um pesquisador chamado Adam Kramer, né? Está registrado nas matérias e há um artigo dele sobre isso. E que experiências foram essas? Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Eu lembro vagamente da época, lendo as matérias, né? Que o Facebook andou fazendo, nessa época, final de 2012, experiências modificando o feed de notícias, né? E de postagens de cada usuário. Para uma pessoa aparecia mensagens e postagens um tanto quanto positivas, né? Otimistas, alegres e tal. Para outra pessoa aparecia negativas. Eles fizeram uma série de manipulações para testar o comportamento das pessoas em rede, né? E eles descobriram uma coisa que, fora do campo da experiência virtual, eu acho que não é nenhuma novidade. O quê? Que havia um contágio psicológico em rede, né? Ou seja, pessoas que eram submetidas, elas tinham contas no Facebook, né? E elas eram submetidas obrigatoriamente, o feed delas abria postagens muito positivas, elas meio que eram influenciadas a também produzir, né, postagens e material próprio delas, nos perfis delas, também positivas. E o contrário também acontecia, quando se tratava de postagens e notícias assim, mais negativas. Contágio psíquico em rede. Essa foi a sacada deles, que eu vou pontuar, que isso não tem nada de novo no campo da psicologia geral, por exemplo. Outra coisa que eles notaram com essas pesquisas foi que havia também abstinência. Quando você suprimia do feed de notícias, do perfil de algumas pessoas, postagens, quase não tinha nada, as pessoas também não se sentiam motivadas a produzir nada. Se vocês forem pegar a Anísia da Silveira, todo mundo aqui conhece, né? A Anísia, médica psiquiátrica, ícone da luta antimanicomial. A Anísia tem escritos em que ela fala do contágio psíquico. Isso não é uma novidade, né? Por identificação, por exemplo. Né? Os humanos eles têm essa questão de se identificar e se influenciar muitas vezes, né? Por estados de ânimo. Né? Tal como piolho, a expressão é dela, né? Contágio psíquico pega, que eles coletaram muito material desse estudo. Né? E, para além disso, nessa mesma sequência de matérias, que foi dia 28 de junho de 2014, 30 de junho de 2014 e 2 de julho, foram 3 matérias. Há também a divulgação de um estudo, né, feito por uma agência de pesquisa ligada ao Departamento de Defesa estadunidense, sempre, né, pelas mãos de um cara chamado Jeffrey Hancock, ligado à Universidade de Cornell. O outro, o Kramer, era da Universidade da Califórnia, né? Que eles fizeram um estudo cujo título é Discurso de Modelagem Dinâmica Social em Regimes Autoritários. Olha só o que fizeram. Né? Isso ligado ao Facebook também, tá, gente? Só que anterior. No ano de 2008, 2009, eles fizeram estudos em tese para ver o comportamento em rede diante de crises econômicas, como se anunciou e se concretizou nos Estados Unidos da América, né? Que pegou parte do mundo. A justificativa deles, que eles queriam notar, é como que em rede social funcionava a alavancagem de movimentos políticos em rede. O que é isso, movimentos políticos em rede? Vou dar exemplo aqui. Aqui no Brasil, a gente teve, vou dar um que é pouco falado, eu tenho um vídeo que eu fiz, que está lá no meu canal, que eu abordo isso, é sobre enxames digitais, né, que é uma expressão que vários pesquisadores utilizam para mostrar a união de pessoas de perfis em rede para fazer ativismo ou ataques, né, também, não só ativismo político. Uma série de... Aqui no Brasil foi o Ele Não, né? Vocês vão lembrar aquela movimento que teve, que agregou mais de 3 milhões, pouco mais de 3 milhões, movimento das mulheres para tentar fazer uma barra à eleição do atual presidente, e que acabou sendo sabotado, né? Atacado em rede,
cyberataques, né? E com campanha de desinformação e de mentira, de difamação, inclusive, do evento. Né? Foram divulgadas em grupos de WhatsApp fotomontagens daquele evento, falsificando o que houve ali e tal. Esse tipo, eu estou dando um exemplo do Brasil, tá? Para mostrar que no Brasil nós já temos diversos exemplos desse tipo de ação que parece que estava sendo monitorado em rede já há tempos por Departamento de Defesa estadunidense. Se a gente recuar no tempo, a gente vai ver lá em 94, no zapatismo, por exemplo, no México, que já havia um movimento em rede ligado, por exemplo, às mulheres, uma sociedade, um grupo, Laneta, né? A partir das violências praticadas contra mulheres lá, formou-se um grupo e que, através das redes, já em 94, no nascimento da internet pública, né, divulgou o que estava acontecendo. Anos depois, outro exemplo, não são os únicos, 99, naquela reunião da Organização Mundial do Comércio, que ficou conhecida como Batalha de Seattle, é um outro exemplo de um movimento forte de rua que envolve essa materialidade, né, de protesto de rua e que foi organizado via rede. Né? Gente de outros países, inclusive, Canadá, por exemplo, indo para participar desse movimento. Então, nessa matéria, essa denúncia que é feita, né, dessas pesquisas, eu acho que é apontado há quanto tempo que já se estuda esse fenômeno de aglutinação virtual, né? Os humanos habitando, né, nesse espaço imaterial, vamos dizer assim, né, da internet, que a gente pode dizer assim, esse conceito de metaverso, essa realidade virtual, né, uma ideia de um universo digital que é compartilhado em nuvem. Né? As pessoas vão criar. Sempre o humano vai criar esse espaço. Como se as pessoas, em vez de elas terem um perfil, contas, elas vão imergir ali. Imaginem vocês, apenas para ficar muito claro, o alcance que isso vai tendo. Imagine reuniões de trabalho, por exemplo, coletivas, em que as pessoas, como avatares, elas estão presentes, todos os dados dela, tudo presente, e elas passam a interagir como um game mesmo, com aqueles gráficos e tal, nessa reunião. E essa reunião tem uma série de estímulos, né? Tem estátuas, quadros, dentro do virtual mesmo, as pessoas lá presentes, todas participando. E esses estímulos, eles podem ser captados. Como que a pessoa reage a determinada coisa que tem presente nessa sala virtual, como é que ela se comporta diante de uma estátua, ou de um quadro, ou de uma paisagem. Né? Ela tende a olhar mais para um do que o outro. Ou seja, o armazenamento de informações e de dados vai entrar num outro patamar, né? Nessa imersão das pessoas nesse universo virtual. Então, a minha pergunta, né, para encerrar aqui essa troca de ideias, essa brainstorm que eu fiz, essa tempestade de ideias, é aonde fica o humano, né, nessa questão toda? Aonde que nós, principalmente da geração que pega essa transição para o surgimento de uma internet pública, né, tivemos que aprender a mexer, uns mais, outros menos, outros ainda não sabem direito, né? Ainda tateando com dificuldade, né, de como trabalhar nesse campo da imaterialidade do universo da superfície digital, aonde fica o humano, né, com o seu senso a ser trabalhado de comunidade, de bem-estar comum, num universo que defende cada vez mais a individualidade, a experiência narcísica mesmo, do bem-estar e da alegria de cada um, dos seus perfis pessoais, né? Esse universo, esse capitalismo das emoções, que é a expressão do Byung-Chul Han, o capitalismo imaterial que valoriza você é empreendedor de si mesmo. Eu estou apenas apontando o quanto que essa superfície, que é uma superfície útil, que fique claro, essa técnica, isso já está previsto nas melhores literaturas, mas aonde fica o humano? Porque é um problema que a gente já está lidando. O excesso de individualização, de experiência própria, pessoal. Você vê que cada um está criando uma realidade própria.